Bom, estamos aqui no texto de novo, né? Que nós estamos falando das IE e F. Deixa eu só me localizar aqui aonde que eu parei. Então, nós já falamos o que são essas normas, né? O que são as normas internacionais de contabilidade. Vários países aderiram a essas normas. Deixa eu anotar mais um nome de um aluno que entrou. Conforme eu falei para vocês na aula anterior, essa instituição, ela já existia. Na verdade, ela foi só a partir de 1973 que ela realmente, a partir daí, começou a coordenar as mudanças, né, em nível mundial. Até então, isso não tinha acontecido. Em 93, ela começou a organizar e a coordenar essas mudanças. A sede dessa organização, ela está em Londres. Então, deixa eu anotar mais um nome aqui. A sede dessa instituição, né, ela fica em Londres, e a partir de 1973 ela pegou rédea da situação, ela já tinha experiência, e aí ela começou a trabalhar essas normas, inclusive dentro do Brasil. No ano de 2005, que ela começou em 73, né? No ano de 2005 foi criado o CPC no Brasil. Vocês já ouviram muito falar do CPC, inclusive a gente falou dele aqui atrás, né? Nós citamos esse CPC, e aqui no Brasil ele cita, né, que ela criou o CPC, deixa eu pegar a data aqui, que eu saí da página. Hoje eu estou meio atrapalhada, não estou, meninos? No ano de 2005, olha aqui, no ano de 2005 foi criado o CPC aqui no Brasil. O objetivo dele, é lógico que entre outras atividades, né, era justamente a redução dos riscos internacionais. Buscou também uma melhora na comunicação e uma linguagem que todos pudessem entender. Esse pronunciamento contábil, que é o CPC, a base dele é justamente as IFRS, mas além disso também ele tem outros órgãos, né, que ele apoia e que ele busca, que no caso, por exemplo, o Embracon e a Bovespa. Então, assim, é o mais perto da realidade que vocês entendem. Por exemplo, a Bovespa, ela trabalha com a Bolsa de Valores, então os pronunciamentos contábeis e essas IF também, elas são utilizadas também por essas companhias. Deixa eu ver o que mais aqui. Com a adoção das IFRS, observou uma mudança em relação a algumas práticas contábeis. Uma das principais dela foi a forma, né, que era reconhecido os eventos em relação aos demonstrativos contábeis. Isso aí não era levado em consideração. A partir daí, começou a levar em consideração. Aí ele cita aqui embaixo, mas por que o modelo brasileiro não se adaptou ao modelo internacional? Então, alguns questionamentos são feitos e eram feitos em relação aos demonstrativos contábeis. Então, para as IFRS, era um desafio, né? Essa adoção dessas normas dentro do Brasil, que já vinha de outros países. Então, foi trazida essas mudanças, né, na realidade, a intenção dela era justamente a transparência e a necessidade de apresentar esses demonstrativos contábeis de uma maneira mais claro e mais atrativo. Para quem? Para os estrangeiros. Né? Porque, como eu falei para vocês, várias empresas internacionais sediadas no Brasil, então eles precisavam de uma direção. A partir daqui, com essa adoção dos demonstrativos, das normas, os demonstrativos contábeis eles ficaram mais visível. Essas empresas elas tiveram mais interesse nessas informações contábeis. As empresas mais afetadas por essa harmonização
foi a sociedade aberta, ou seja, essas que trabalham com, com cotas, né, ou com ações, nós podemos dizer. Elas foram as mais prejudicadas, mas também eram as que mais iam utilizar e que vão utilizar dessas normas internacionais. Apesar da desconfiança de vários contadores, porque assim, o que, que aconteceu? Vários profissionais, eles tiveram medo, gente, porque vem uma mudança dessa, olha, mudou tudo dentro das normas, mudou tudo dentro dos demonstrativos contábeis, mudou muita coisa. Então, quem vai ter que se adaptar na realidade é o profissional da contabilidade. Então, apesar da desconfiança e do medo desses profissionais, essas adoções, essas adoção das IFRS para as micros e pequenas empresas justificou-se pela necessidade só da maior transparência e da confiabilidade dos demonstrativos contábeis, porque na realidade sempre foi utilizado, né, esses demonstrativos, mas como eu falei anteriormente, as micro e pequenas empresas não utilizavam muito as informações. E a partir daqui agora, a partir dessas IFRS, justificou a necessidade de maior confiabilidade. Passou a ser uma norma internacional. Então, para que essas informações contábeis, para que elas fossem utilizadas, né, justamente para auxiliar as empresas nos processos de tomada de decisão. Ele cita também que o fato de uma empresa ser considerada pequena ou média não a exime de ter grandes ambições. Isso aqui é o que se fala, né? Nós sabemos que para sobreviver, as pequenas e médias empresas, principalmente agora, nesse período de pandemia, foi muito mais difícil, né? Então, para eles, realmente, essas pequenas empresas dificultou muito. Para a auditoria, ele cita que também uma vantagem, né? Que a adoção das IFRS também facilita o trabalho da auditoria, sim, ele vai facilitar, eu já tinha até falado anteriormente. Porque não são todas as empresas que são necessárias fazer auditoria. A maioria das empresas obrigatórias a fazer auditoria é empresas de capital aberto e SA. Então, quem são obrigadas a fazer auditoria? Bancos, plano de saúde, são esse tipo de empresa, e empresa SA também é obrigatório. Então, se essas IFRS, elas eram mais focado a lei em cima disso, dessas empresas, né, de capital aberto, que foi a lei 6.404, então, ele facilitou muito o trabalho da auditoria. A importância das normas contábeis nesse processo, nessa comparação da transparência das demonstrações contábeis, né? Em particularmente, ele era muito dificultado pelo entendimento de país por país. Então, aqui no Brasil era de uma maneira, em outro país era de outro. Então, houve, na realidade, com essa adoção dessas normas, né, com essa adoção dessas normas, houve uma maior integração, né, com o mercado internacional. Por quê? Se tivesse uma empresa aqui no Brasil, mas tem uma também nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Vai ter mudança? Não. Essas normas internacionais, ela vai ser igual. Por quê? Pela padronização. Então, com isso, trouxe também, né, um conforto maior, ou seja, uma maior integração com o mercado internacional, que até então era muito difícil, justamente por não ser igual, por não ter essa padronização. Ele cita também, né, que essas IFRS também trouxeram aumento na qualidade e na eficiência de grupos internacionais,
tudo focando, gente, nos demonstrativos contábeis. Ou seja, essas normas, na realidade, elas fizeram uma harmonização muito grande para as tomadas de decisão, porque as tomadas de decisão, elas vão sempre nos demonstrativos contábeis. Então, realmente, ela vai trazer um benefício maior para todas as empresas, principalmente que não são sediadas só no Brasil. Ele cita ainda que também houve geração de informações também voltada para um cunho gerencial, ou seja, as pessoas que tomam conta de empresa, que são os gestores, os administradores e os proprietários de empresa, eles não utilizavam essas decisões, principalmente de empresas grandes. Se eu tivesse que mandar uma mercadoria daqui para fora do Brasil, eu teria que estudar essas normas, né, internacionais daquele local. Então, essa geração de informação, ela veio muito focada também no cunho gerencial, ou seja, dentro de um processo decisório, de gestão de tomada de decisão. Então, o que ele fez? Ele veio trazer benefício para as empresas, né, em relação ao patrimônio dela. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar para não ficar muito cansativo. Depois eu vou pedir para vocês que vocês possam dar uma. Tanto é que eu fiz um questionário, ele não é muito grande, tá, gente? Mas seria muito assim, por que tem muita coisa e eu não estou falando tudo? Porque vocês vão ficar muito cansados, é muita informação e muita norma. Então, depois, se vocês puderem, vocês dão uma lida nesse material aí. Lembrando que esse material eu não vou cobrar na prova, na avaliação de vocês na próxima semana, mas eu não poderia deixar de passar esse material. Então, é por isso que a gente vai fazer um questionário hoje sobre ele. Quais foram, né, os impactos dessas IFRS para a contabilidade? Ele fala aqui que já o profissional contábil já possuía no Brasil uma missão muito desafiadora, sempre, né? O contador, em todas as situações, de tudo que acontece, ele tem que estar à frente, como aconteceu agora na pandemia. Vocês não têm noção da loucura que foi para o profissional de contabilidade. Por quê? Muitas empresas com as portas fechadas, com muitos funcionários, e o contador ele tinha que estar assim afiado, porque as empresas elas ficaram totalmente sem direção. Então, para quem que elas iam buscar socorro? Para a contabilidade. Então, assim, sempre aqui no Brasil, o profissional da contabilidade ele viveu momentos desafiadores, né? Então, isso faz com que o profissional da contabilidade ele tenha que estar sempre atualizando. Então, o profissional de contabilidade ele tem que estar sempre atualizando. Por quê? Num caso desse, ele vai estar mais preparado. Então, aqui ele fala, antes mesmo da adoção das IFRS, a profissão contábil já possuía no Brasil um caráter bastante desafiador, exigindo do profissional a atualização e a busca constante pelo conhecimento. Isso se dá pela forte influência governamental sobre a contabilidade, o que faz com que o número de obrigações acessórias, tributos e outras obrigações, elas sofrem mudança constantemente. Então, foi o que eu falei anteriormente para o contador, para o profissional da contabilidade brasileiro, as coisas é bem mais difícil justamente pelas mudanças no Código Tributário, pelas mudanças no dia a dia do profissional contábil.
Outro exemplo do impacto dessas mudanças aqui, que a partir daí, né, das IFRS surgiu também, foi um programa de educação profissional, profissional continuada, que nós chamamos de EPC. Já, a princípio, esse programa ele veio junto com essa mudança toda, né? Mas para quê? Para que os profissionais, para que eles estivessem sempre atualizando. Em primeiro lugar, ele veio para os auditores. Tanto é que o profissional da auditoria ele tem que fazer prova constantemente para poder utilizar, né, o cargo dele, né, a função dele de auditor e exercer. Então, não é, ele formou e ele fez um pós-graduação e ele já vai fazer auditoria. Não, ele tem que fazer uma prova continuidade, continuada a cada, provavelmente, um ano. Vai depender do que o Conselho Federal de Contabilidade exige, mas ele tem que participar desse programa de educação profissional. Por quê? Porque vai estar sempre mudando e ele tem que estar sempre a par de tudo que acontece dentro da contabilidade, principalmente o profissional de contabilidade, que a partir de 2016 esse programa ele passou a ser obrigatório e então faz auditoria, tem que participar desse programa, tá? Professora, Oi. todo ano tem que repetir essa avaliação mesmo? Provavelmente sim. Agora, por exemplo, por que eu estou falando provavelmente? Porque assim, antigamente, para você ser auditora, você só precisava ter o curso superior e fazer a prova do CFC. Sem a prova do CFC, você não pode fazer nada, né? Nem exercer a função, não pode. Só que antes não tinha. Com essas mudanças, porque são várias mudanças. E o profissional da auditoria, ele é aquele profissional que ele tem que estar mais preparado até do que o profissional da contabilidade. Apesar que o auditor, ele é um contador. Só que ele é um contador e ele tem que estar mais preparado que o próprio contador. Então, para que isso não deixa, né, para que ele não seja dentro das auditorias, ele não deixa nenhuma empresa prejudicada, a partir dessas novas mudanças, passou a ser obrigatório. Essa prova ela era realizada através do CFC, né, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Ele fala aqui ó, que você tem que ter no mínimo 40 pontos anuais obtidos por meio do curso. Então, ela era considerada anual, agora eu não sei esse ano por conta dessa pandemia. Mas essa prova ela é feita todo ano. Agora, veja bem, gente, existe dois tipos de auditor, né? É o auditor interno, que ele é contratado por uma empresa, esse ele não precisa fazer essa prova. Tem o auditor independente, que é o auditor que trabalha para ele mesmo, também não precisa. Quem que é o auditor que precisa fazer essa educação profissional continuada? É aquele auditor que trabalha para empresas SA. Porque tem uma diferença, né? Você é auditora, mas para você ser auditor, para você trabalhar nessas empresas de capital aberto, você tem que fazer a prova na CVC, que é Comissão de Valores Mobiliários. A partir do momento que você faz a prova no CVC e passa, aí você pode auditar qualquer empresa internacional ou de SA. O quesito é fazer a prova da CVC. Agora, aquele auditor que trabalha para ele mesmo, que nós chamamos de independente, ele não pode fazer auditoria de empresa SA. Respondi sua pergunta, Maria Cardoso? Fui eu que perguntei, professora. Não sei se a Maria também perguntou, né? Mas quem perguntou foi Oi? não, quem perguntou também fui eu. Não sei se a Maria perguntou aí no chat. Ah, tá. Desculpa, então. É a Denise, né?
Não, foi a Tatiana. Tatiane. Ah, tá, desculpa, é porque eu tô com alguns sons aqui mostrando aqui para mim, a Tatiana de Freitas, eu acho que é minha parente. É? É, Professora, Freitas. eu acho que não sei. Professora, então, seria aquele auditor externo, né, que é contratado pela empresa para poder fazer a auditoria, né? Assinar o parecer lá, se a empresa está tudo ok. Se você for contratada, por exemplo, para fazer auditoria dentro de uma empresa, você for funcionária dessa empresa, aí você é uma auditora interna. Ou Esse não. seja, é uma auditora contratada pela empresa. Aí você não precisa fazer esse programa de educação profissional continuado. Agora, Entendi. se você monta o seu escritório, igual eu tenho o meu aqui, e eu vou fazer auditoria para uma empresa que não é plano de saúde, que não é banco, que não é. Qual que é a outra que eu falei, gente? É banco, plano de saúde, SA. Aí eu faço contabilidade para uma empresa qualquer aqui, uma auditoria. Aí também eu não sou obrigada a fazer esse programa de educação continuada, porque aí nenhum órgão tem responsabilidade comigo. Mas se eu sou auditora independente para fazer auditoria de banco, plano de saúde, empresas SA, eu estou citando essas três porque é o que está me vindo na cabeça agora. Aí, para mim ser uma auditora de banco e desses que eu falei, eu tenho que fazer uma prova na CVM. Se eu passar nessa prova, aí eu posso fazer auditoria dessas empresas. Aí essa obrigação da educação continuada, e ela geralmente ela é anual e ela é feita no CFC, que é Conselho Federal de Contabilidade. Entendi. Então, Entendi. gente, com isso a gente observa que cada vez mais o mercado ele passou a exigir do profissional da contabilidade. Eu posso falar para vocês que é uma área, por exemplo, se um filho meu falasse para mim, eu vou fazer contabilidade, direito, engenharia, eu ia falar, faz contabilidade. Só que assim, nós sabemos que em várias áreas existe profissional que se dá bem e outros não conseguem para frente. A contabilidade, ela é uma dessas áreas que muita gente vai se dar bem. Então, por quê? Olha o que ele cita aqui, né? Nesse parágrafo aqui, ó, ele cita que o mercado cada vez mais passou a exigir do profissional da contabilidade, né? O que ele exige? Ele exige muita coisa, mas aqui ele já fala, ó, já que conhecimentos dos impactos da harmonização tornaram-se básico para quem atua na área. Ou seja, não é uma opção mais aprender ou não, é uma coisa que não tem como mais não aprender. Quando você fala Banco Central, o que tem a ver o Banco Central com as IEP, né? No que ele tem a ver? O que tem a ver a Bolsa de Valores? O que tem a ver o CVM? Então, são órgãos totalmente ligados. Então, o profissional de contabilidade, cada vez mais, ele é cobrado. Não é só ativo, passivo, debitar, acreditar, não. Isso aí já ficou para trás. Então, esses profissionais, o que eles têm que fazer? Eles vão ter que se reinventar, ou seja, eles vão ter que aprender cada dia mais. Os demonstrativos que são utilizados dentro dessa estrutura toda aqui, né, que nós chamamos de demonstrativos contábeis, ele cita aqui a DFC, que é o fluxo de caixa, a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, aí ele cita aqui, deixando de lado, né, esquecendo os conceitos, aí ele citou a DOAR, que não são mais exigidas. Então, vocês percebem que agora o fluxo de caixa né? Mas que assim tem muitas mudanças. E o profissional, por mais que ele não faça, por quê? Quando você teria que fazer uma DVA? Só se você estivesse fazendo de uma empresa muito grande, empresa pequena não ia te exigir essa DVA. Então, mesmo você fazendo só empresa pequena, você precisa conhecer essa estrutura toda e esses demonstrativos.
Ele cita ainda que houve um grande aumento, né, na importância do profissional da contabilidade. Não só na questão de valorização do profissional, mas também dentro do que a gente propõe. Ou seja, eu faço a contabilidade para uma empresa e como que eu sou vista? Que tipo de profissional, né, que eu sou vista? Nós sabemos que tem muitos profissionais, gente, que anda muito mal arrumado. Isso é péssimo para a visão das empresas, né? Porque ele fala que através dessas mudanças, com essa lei, com essa normatização toda, também o profissional da contabilidade ele sofreu um aumento na sua importância. E com isso, o resultado, vamos pensar assim, de todo o trabalho da contabilidade, ele está auxiliando mais os gestores, os administradores dentro das empresas. Por quê? Cada vez mais esses gestores, eles pegam esses relatórios e eles pegam essas informações contábeis para as tomadas de decisão, que é o que a gente vem falando toda hora, todo dia, né? Então, aqui, ó, ele cita: isso faz com que o profissional da área assumisse um papel cada vez mais de gestor, tanto em pequenas, tanto em média, como em empresas de grande porte. O que se espera do contador, né? Espera uma maior responsabilidade. Antigamente, nós sabemos que com o número de profissional com o número desses profissionais a cada dia aumenta mais. Não só da área contábil. Eu li uma reportagem, acho que na quarta-feira, que fala que aumentou em 700% o número dos médicos brasileiros, ou seja, 700% é demais, né, gente? E assim também na área contábil. Cada esquina que você vai, tem um curso de superior de contabilidade, aumentou muito o número de faculdade. Agora, qual vai se manter no mercado de trabalho, né? Essa é a pergunta. Quem vai se manter no mercado de trabalho? O que se espera e qual vai ser a atuação desse profissional? Então, o que se espera de um profissional contador, né? O que eles se esperam? Primeiro, ele cita, em relação às demonstrações contábeis, e procedimentos contábeis demanda uma busca constante, cada vez mais de cursos, treinamentos e especializações para adquirir conhecimento e atualização, visando as melhores práticas contábeis para as empresas que eles atuam. É tão visto que é tão importante para as empresas que vocês observaram nessas últimas linhas aqui, nessa última linha, que ele não está focando no profissional, que não é benefício para o profissional, e sim para a empresa que ela atua. Então, nas primeiras aulas, nós falamos da contabilidade como social, né? E é aí que ela mostra, ó, porque se eu trago benefícios para as empresas que eu trabalho, eu estou gerando benefício social para todo o meu país, né? Porque se uma empresa melhora, ela gera mais emprego. Então, tudo isso aí é uma questão social. Então, aumentou a responsabilidade? Sim, aumentou a responsabilidade do profissional contábil. E essa responsabilidade espera que ela traga benefício para as empresas. Atual perfil do profissional contábil. Olha, além das mudanças, né, ocasionadas por essa harmonização das normas contábeis internacional, né, a contabilidade também passou por várias outras mudanças, gente. Antigamente, você fazia contabilidade, gerava os relatórios e ponto. Hoje não é assim mais. Hoje você faz a contabilidade, depois você tem que importar ela para alguns demonstrativos que são enviados para o governo estadual, governo municipal, governo federal.
Se não enviar, essa empresa vai ser autuada e multada. E, além disso, esses demonstrativos, né, que são enviados, ele leva todas as informações da empresa, o que ela vendeu, o que ela comprou, qual que é o saldo de caixa, de qual empresa ela comprou, para quem que ela vendeu. Entre esses demonstrativos, olha, teve aqui, cita, o SPED, nós temos o SPED contábil e o SPED fiscal, que é focado no ICMS, que nós chamamos de ICMS, né? Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Tem também a escrita fiscal digital, o E-Social, que vocês já devem ter ouvido falar muito, o Simples Nacional, entre outros. Então, o profissional da contabilidade hoje, ele não é mais aquele profissional que está focado simplesmente em debitar e creditar. O perfil dele é outro. Ele não tem mais esse perfil, ele tem que ser um profissional inovador, que sempre vai buscar atualizar e trazer melhoras práticas, né, melhores informações para as empresas que eles prestam serviço. Todos esses itens que nós falamos agora, né, vai fazer uma mudança no perfil do profissional que vai exigir dele conhecimento científico e tecnológico. Quem não conhece a questão científica, que vocês já trabalham muito, né? E a tecnologia não pode mais trabalhar na contabilidade. Baixar programa, é muita coisa, gente, que exige do profissional da contabilidade que ele seja realmente um profissional atualizado, né? E isso só traz crescimento. A princípio, a gente não gosta, mas depois o profissional ele vê que isso aí é para o crescimento dele profissional e que ele vai realmente, né? Isso aí vai trazer mudanças para ele, tá? Então, o que se espera dele, desse profissional? É que ele atenda a demanda empresarial, que ele entenda toda essa questão, tanto burocrática como fiscal, como gerencial também, que ele possa dar suporte, né, às empresas que ele trabalha, inclusive até, né, antecipar possíveis vantagens ou desvantagens que a empresa, que possa vir, né, a prejudicar essa empresa. Por exemplo, eu posso falar, olha, daqui 2, 3 meses o governo vai liberar aí um perdão fiscal. Então, eu estou ligada em tudo que está acontecendo. Isso aí, a partir do momento que eu possa até antecipar uma informação, eu estou trazendo benefício para a empresa. Isso é importante. E, por último, né, para a gente encerrar, que eu preciso ainda saber, né, a gente entende, né, que esse profissional ele necessita sempre de um conhecimento mais profundo, mais abrangente de tudo o que acontece. São fatores internos, né, dentro da contabilidade, fatores externos, que são os órgãos competentes, né, e também o que as empresas necessitam, quais são essas necessidades dessa empresa e, por último, né, que ele esteja em constante evolução para que ele cresça profissionalmente e as empresas dele também cresçam. Por isso que existe um ditado que fala que um contador ele é responsável quando uma empresa fecha as portas. Isso é muito ruim, né, gente? Pessoal, eu quero saber de vocês, que essa segunda aula está acabando. Na terceira aula, vocês podem ligar o microfone, se pelo menos uns 5 já votar, para mim já está bom. Vocês preferem fazer a correção da atividade anterior, que eu passei, ou vocês preferem fazer um questionário desse material que nós acabamos de falar?
Vamos lá, Leonardo, Monique, Tatiane, Valéria, o que vocês preferem? Correção, professora. Oi? Prefiro a correção. Correção? A correção, professora, que dá uma clareada até para a prova, né? Tá bom, então, gente. Então, a gente vai deixar esse questionário para depois, tá? E na próxima aula, ela deve estar quase acabando, vocês vão pegar o material que vocês fizeram, né? Que vocês me mandaram, e a gente vai fazer essa correção para que vocês possam ficar mais tranquilo. Esse material, eu vou trabalhar com eles. Eu acho que tem algumas questões que eu deixei ela de fora, mas assim, no geral, dá para a gente trabalhar todas, tá? Então, eu espero vocês vão retornar assim que a aula terminar. E depois, como a prova de vocês vai ser entregue na próxima semana, lembrando que vocês vão ter só 48 horas para estar devolvendo essa prova, tá? O que vai pesar na prova, vocês já sabem, que são as atividades, as presenças, a participação, 7 pontos na prova e 3 pontos. 3 pontos vai incluir a presença, a participação e as atividades, ok? Ok, professora. Então vai tomar uma aguinha, daqui 10 minutinhos no máximo, eu mando outro link para a gente passar para a próxima aula. Até daqui a pouquinho, meninos. Até. Eu já vou gravar a aula passada e já vou mandar para vocês também.